Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todas, amém? Glória a Deus. Eu quero estar falando sobre a mente renovada e transformada. É o que nós estamos precisando nesses últimos tempos, né? Esses tempos agora tão difíceis que nós estamos enfrentando. Quero pedir para você deixar o seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Isso me ajuda muito a levar o vídeo para muitos lugares. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra da mente renovada. Estamos enfrentando tempos difíceis, tempos que nossa mente pensa tudo que não deve pensar, de menos as coisas boas, né? De menos o que é bom. Não pensa. Só pensa negativo, porque todas as notícias que saem são negativas. E aí a gente fica pensando naquilo o dia todo e somente os negativos mesmo. Mas a palavra de Deus fala que para nós não conformar com as coisas desse mundo, mas transformar a nossa mente, para que nós possamos ter a boa e perfeita e agradável, né, mensagem de Deus na nossa vida. E muitas vezes, muitas pessoas não entendem o que é esse versículo. Romanos 12, versículo 2 diz assim: tem muitos outros versículos também na Bíblia que fala sobre a mente, para renovar. No 2 diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus desses últimos tempos não tem sido atendida, nem feita por muitos, né? Muitas pessoas não estão fazendo a vontade de Deus. A gente sabe disso. A gente vê isso aí nos comentários, a gente vê isso aí nas notícias, né, que saem na televisão e em tudo. Todos nós, enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, né, sempre precisamos de transformação em alguma área da nossa vida. Eu preciso de transformação. Todos os dias eu peço, Senhor. Neste processo, contamos com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que renova nossa mente, Ele que transforma nossa mente. Ele nos leva a sermos mais parecidos com Jesus. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Às vezes a pessoa acha que não, isso não é verdade, isso não acontece, isso não precisa fazer isso não tem importância. Tem, irmãos, tem muita importância sim. Quanto mais nós ficarmos parecidos com Jesus, mais amorosos e piedosos e nós seremos. Amém? O processo de transformação é iniciado pelo seu desejo, seus desejos. Você só é transformado se você deseja ser transformado. Agora, se você quer continuar do mesmo jeito, Deus também não invade você para obrigar você a mudar a sua mente, mudar o seu modo de pensar, seu modo de agir. Deus não faz isso. Ele não invade. Do jeito que você deseja, os pensamentos e sentimentos, postura e, por fim, resulta na mudança de hábito. Quando eu penso, eu começo a pensar no que eu quero para minha vida, começo a exercitar os meus sentimentos em respeito às pessoas, ao meio o qual eu convivo, né, o meu convívio, a minha postura, né? Isso é que faz a mudança na sua vida. E aí você tem a mudança de hábito. Quais são as mudanças de hábito que nós precisamos ter?
Nós precisamos ter as nossas mudanças de hábito na maneira de orarmos. Se eu orava pouco, agora eu tenho que orar muito, um pouco mais. Abençoar pessoas com a minha oração, até mesmo com alguma coisa que aquela pessoa necessita. O povo hoje está tão insensível, né? A gente vê no mundo inteiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Insensível que não é capaz de ofertar nada na vida de alguém. Às vezes a pessoa está passando fome, passando dificuldade. Você chega lá na casa dela com um pacotinho de macarrão, 1 litro de óleo, uma verdura. Aquela pessoa vai matar aquilo que estava matando ela e ela vai começar a mudar de hábito, mudar os hábitos dela. Ela vai falar, eu preciso buscar a Deus, porque Deus é que vai mudar a minha vida. Todos nós, enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, sempre precisaremos de transformação em alguma área da nossa vida. Eu preciso de transformação, irmãos. Todos os dias eu procuro me transformar em nenhuma área. Neste processo, contamos com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos muda a nossa vida. É o Espírito Santo que nos levará a sermos mais parecidos com Jesus. Só o Espírito Santo faz isso. Os maus pensamentos que temos podem nos levar a errar o alvo. Às vezes a gente pensa mal de alguém, pensa mal de uma pessoa e a gente erra o alvo. Nosso alvo tem que ser Cristo, tem que ser Jesus. Nosso alvo é em Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. E a gente vê, eu recebi uma mensagem que falava assim para mim: ore por este homem. Ele era um cristão, afastou de Jesus há alguns meses e entrou por um caminho que não deveria e apanhou até quase a morte. Estava no hospital. Por quê? Ele mudou o hábito dele, mudou o caminho dele, ele estava caminhando para Cristo. Agora ele mudou o caminho dele, mudou a direção. E aí ele mudar essa direção dele, o que aconteceu? Ele encontrou aquilo que ele não queria encontrar, mas na verdade ele estava procurando. Ele estava procurando. E aí ele apanhou muito. Foi para o hospital, não sei se sobreviveu ou não. Nós precisamos andar em espírito e em santidade e nos afastar daquilo que pode nos levar a pecar. O pecado nos leva à morte, é o que a palavra de Deus diz. Aquele que pecar, morrerá. Se ele não se arrepender do pecado, se ele não buscar a Cristo, se ele não buscar uma nova direção na vida dele, ele vai morrer. Morrer no pecado, morrer nessa vida e na próxima. Qual é a próxima? Após essa vida aqui, nós temos um encontro com Deus. Se eu servir a Deus. Se eu não servir, meu encontro não será com Deus. Será uma morte eterna. Aí vem, essa é a segunda morte, a morte eterna, aquela morte que nos separa do amor de Deus. Então, como que nós vamos levar a nossa vida aqui na Terra? Sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, não tem como. Não tem. Eu serei condenada. Abraão, Deus levou Abraão para um lugar longe da parentela dele. A gente vê isso quando Deus fala que ele levou Abraão para um lugar longe. Davi foi levado a uma caverna, mesmo tendo promessas de ser rei. Davi já havia sido ungido para ser rei, mas ele
foi levado numa caverna, né? Ali naquele lugar ele tinha uma escolha. Ou ele continuava buscando a Deus, ou ele continuava agora no caminho errado. Mas ele optou por buscar a Deus, continuar com Deus. Que Davi foi ungido rei porque Deus achou nele um coração quebrantado, um coração sincero, né? E Paulo passou por 3 anos no deserto após a sua conversão. Após a conversão de Paulo, ele passou por 3 anos no deserto. Nós também passamos, eu já passei no deserto. Não é brincadeira. Esse deserto que Deus está falando aqui é o deserto espiritual, aonde você não vê Deus falar com você, mas Ele está ali cuidando. Quando você busca a Ele, Ele está ali cuidando de você. Muitas vezes o nosso pensamento nos leva a fazer coisas que não queremos fazer, mas fazemos. Por que o que eu quero fazer eu não faço? E o que eu não quero eu estou sempre fazendo? A culpa é dos pensamentos, dos nossos pensamentos, né? Então nós precisamos mudar os pensamentos para que nós alcancemos a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. Só assim nós alcançaremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Infelizmente, isso é verdade. As más companhias corrompem o bom costume. Se eu sou uma cristã, mas eu ando só com quem não me convém, com quem me fala palavras ruins o dia todo, eu continuo ali com aquela pessoa e eu vou ouvindo ela, vou ouvindo, aquilo vai entrando na minha mente e eu acabo fazendo coisas que não agradam a Deus. Apesar das condições em que nascemos e a família a qual pertencemos, se ouvirmos a voz de Deus e não levarmos em consideração as vozes contrárias daqueles que está sempre falando no meu ouvido, eu não posso levar aquelas vozes para mim, vozes do mal. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Você lê a palavra, você ora todo dia e busque a Ele de todo o seu coração. Quando você menos espera, Ele fala com você. Ele fala comigo, por que não vai falar com você? Eu não sou melhor do que ninguém. Dos menores, eu sou o menor ainda. Eu sei da minha condição de pequenez. Sei que eu não sou nada. Mas o Deus que eu sirvo, sim, esse pode todas as coisas. Amém? Qual a visão de vida e quais são os costumes daqueles com quem você tem caminhado? O que é que eles falam para você, as pessoas que você anda com eles? Fala para você assim, deixa de ser cristão, isso não está com nada não. Você precisa buscar algo diferente para a sua vida. Reflita em algumas experiências com alguém que te influencia positivamente em sua caminhada cristã. Você precisa estar com alguém que te incentiva dentro da palavra, a caminhada cristã. Deus tem o melhor para você. Eu creio nisso. E quantas vezes nós deixamos de ouvir a Deus para ouvir uma voz maligna, uma voz que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Nós precisamos analisar a nossa vida. Qual é a boa, a perfeita vontade que agrada, o Senhor?
O que você tem feito na sua vida? No livro de Provérbios 23, 7, lá diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. O que você pensa na sua alma? Você tem buscado o Senhor? Pensa que o Senhor te ama? Que Deus ama você? Pensa que Deus tem o melhor para você? Você pensa em fazer o bem para alguém, para as pessoas, mesmo agora, em meio a tanta luta que o povo está enfrentando? Você pensa em fazer o bem? Se você pensa nisso, então você está no caminho certo. Não podemos deixar que os pensamentos pessimistas invadam a nossa mente. Quantos pensamentos negativos que invadem a nossa mente? E nós não sabemos, muitas vezes não sabemos como livrar daquilo. Você acha que na minha vida não vem pensamentos negativos? Vem sim. Mesmo eu tendo já 50 anos andando com Deus, na palavra do Senhor, lendo a Bíblia todos os dias, buscando o Senhor todos os dias, acordo de madrugada, a primeira coisa que eu faço é levantar minha mão e orar ao Senhor, deitada na minha cama. Não abrir os olhos, eu já estou buscando a Deus, porque eu sei que se eu abrir os meus olhos é porque Deus está me dando um novo dia e eu vou agradecer Ele antes que o dia amanheça. Você acha que eu não tenho luta? Tenho. Você acha que eu não tenho perseguição? Tenho. Você acha que eu nunca fui ameaçada? Já. Mas eu não desisti do meu Deus. Todas as ameaças, perseguições que tem, pensamentos negativos, eu coloco tudo diante do Senhor. Eu faço como o rei Ezequias. Senhor, eis aqui o que está falando a teu respeito. Porque se falou mal de mim, que sirva ao Senhor, está falando mal de Deus. Sabia disso? Porque Deus fala assim que quando eu falo mal do meu irmão, eu estou difamando a Deus. Porque Deus ama aquela pessoa ali, quer aquela pessoa nos caminhos do Senhor. Então eu não posso difamar. Eu preciso amar as pessoas. Muitas vezes a gente não quer andar com aquela pessoa. Não é pecado você não querer andar com certas pessoas. Não é pecado. Jesus disse isso. Se entrares numa cidade, ou seja, numa casa, numa igreja, em algum lugar, numa cidade, um bairro, um lugar ali de aglomeração de gente, você entrar ali e aquela pessoa rejeitar as palavras que você tem para ela, bate a poeira do seu sapato e vai. E não volte. Esse é o conselho que Jesus deixou nos evangelhos para nós. Então nós precisamos ter uma nova atitude na nossa vida, que é andar com o Pai. Eu sempre falei na minha vida que eu quero andar com o meu Senhor. Andar com Ele, ser como foi Elias, que andou com Deus e veio uma carruagem ali do fogo de Deus, não um fogo que ia queimar ele, mas que ia proteger ele, carregou ele e levou ele vivo. Já pensou nisso? Que maravilha será isso? Então, é porque quando a pessoa anda com Deus, Deus guarda a vida dele, vigia ele, está sempre ali com ele, levando ele para os melhores lugares, guardando a vida dele. E assim é a nossa vida. Precisamos andar com o Pai, andar com Jesus, andar com o Espírito Santo de Deus, clamar a Ele todos os dias da nossa vida, para que nós possamos ser transformados com novas atitudes e, consequentemente, em nossos resultados. O que você mais deseja nessa vida? Muda a sua atitude com Deus que você vai receber. O que você mais deseja na sua vida? Eu desejo saúde e paz. Eu não peço muito coisas materiais, é muito difícil eu pedir. Mas as bênçãos do Senhor muitas vezes me surpreendem. Me surpreende. E eu fico muito feliz por isso, por Deus me surpreender.
Eu saí da igreja esses dias e estava assando uma carne lá na porta e eu não tinha levado meu cartão. Falei, Senhor, tô com vontade de comer uma carne assada, mas vai ficar para outro dia. E vim embora. Eu falei só na minha mente, no meu pensamento com o Senhor. Eu falei para ele que eu estava com vontade de comer a carne assada. E vim embora. Eu não tinha levado meu cartão, não queria pedir a prazo, vim embora. Quando eu cheguei aqui em casa, olha uma notícia. Um casal de amigos falou para mim, mandou falar para mim que isso foi no domingo. Falou, fala para a Lourdes que amanhã, na segunda-feira, nós vamos lá assar uma carne na casa dela. Acredita? Isso foi domingo passado. E eu fiquei assim, maravilhada. Quer dizer, aconteceu na segunda, né? Hoje é sexta-feira, foi dessa semana. Aí eu falei, meu Deus, eu falei só pro Senhor. Mas quando você anda com Deus, Deus faz os seus desejos do seu coração. Acredita? Ele fez os desejos do coração de Davi, de Abraão, que era ter um filho. A mulher era estéril e ele tinha vontade de ter um filho. A mulher tinha vontade de ter um filho. Deus enviou o anjo e falou para ele assim, no próximo ano, quando eu passar aqui, você vai estar com o seu filho. Sara ainda riu do anjo. Ele falou, por que rir? Tá rindo de quê? Acha que eu não tenho poder? E quando foi no outro ano seguinte, lá estava Sara com Isaac nos braços. Então, meu irmão, ande com Deus, renova a sua mente. A mente renovada traz transformação em todo o seu ser, em todo o seu convívio. Quando você transforma a sua mente, tudo é transformado. Amém? Glória a Deus. Amém. Quero orar, fazer uma pequena oração de renovação da mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, nesta hora, que o Senhor visita cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, coloca no coração dessas pessoas o desejo de ser transformado a mente delas. Talvez elas estão passando por uma mente com dificuldade, mente que está sendo abalada, que está sendo perseguida, ou uma mente, Senhor, que não sabe mais ter uma direção de pensamentos. Que o Senhor venha transformar essas mentes, ó Deus, pelo poder da tua palavra, que elas venham ler o livro de Romanos ali e venha transformar a mente. Porque nós precisamos de transformação todos os dias da nossa vida. Que o Senhor venha transformar cada uma que está vendo esse vídeo, que está orando comigo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.